Ok, sejam muito bem-vindos aqui. Tô gravando isso aqui no mesmo dia do vídeo anterior ali de apresentação. Até acabei de gravar outro, tô começando aqui agora, né? Vou ser 100% verdadeiro aqui, começando esse show de Truman, né? Uma câmera aí que eu vou mostrar todas as minhas lembranças. Sempre que possível eu vou tirar foto, filmar o lugar que eu mencionei em alguma história pra vocês se ambientarem, que eu acho muito legal isso daí, né? Quando a pessoa conta a história e você tem ali uma fonte pra você ver se era parecido com o que você imaginava e tal, assim, né? Então eu vou trazer foto, vídeo e tudo mais aqui, vou apresentando os personagens. Talvez eu dê nomes, apelidos assim, né, pra não expor algumas pessoas. Então sempre que eu mencionar tal apelido, vai ser aquela pessoa em específico, uma história com ela. Então é isso. Vou agora. Deu 50 fatos, consegui arredondar porque meu toque não me deixou deixar 43 fatos assim quebrados, então consegui levar pra 50, né? Ainda tô fazendo uma puta gambiarra aqui pra conseguir ver o meu retorno, mas sem ver aqui na câmera, então isso aqui vai ser providenciado aí, vai ser melhorado, mas por enquanto é o que tem, tá bom? Então é isso, sejam muito bem-vindos a um canal que ainda não tem nome, mas que em breve vai ter. Você já deve estar vendo aí com o nome no canal. Mas até que não escolha um nome, a gente vai aqui adiantando o conteúdo aqui, senão eu perco essa explosão esse hype de coragem que me deu de iniciar esse projeto. Vocês também têm isso? De às vezes dar um chance de fazer as coisas, depois você perde essa vontade? Enfim, se sim, comenta aí e vamos que vamos. Qualquer um dos fatos aí que vocês acharem bacana e que vocês também têm algo em comum aí, comenta aí embaixo, já vai anotando, ó, eu tenho em particular com você o fato 3, 5 e 25, tá? Porque eu acho que vai ser legal pra ver se tem mais alguém aí que é parecido comigo ou se só eu que sou louco, tá? Então todos os fatos aqui apresentados serão ao longo do canal explorados com mais profundidade, tá? Por enquanto aqui é só pra fazer um tópico pra ficar mais fácil. Então sejam muito bem-vindos aos 50 fatos sobre mim. O primeiro fato aqui, na verdade são mais de um, mas eu vou dar informações pessoais aqui, né? Primeiro meu CPF, mentira, mas são algumas aqui, então eu anotei para não esquecer. Deixa eu ver, o dia de hoje é dia 16 de 6 de 2025. Meu nome é Marlon Igor. O Marlon é por causa do Marlon Brando, não porque meus pais eram muito fãs, mas acharam o nome dele muito legal, né, na época. O Igor, o meu pai, ele escolheu por ser o nome de um dos Herculoides. Porém, a minha mãe fala que é por causa do Cigano Igor, da novela... Eu não lembro se é Fera Ferida. Depois eu vou ver certinho aqui. Mas é esse cara aí que eu ponho na imagem aí, beleza? E meu pai falou que queria uns nomes diferentes assim, porque ele queria que fosse o nome de gente famosa pra quando eu fosse goleiro. Ele queria que eu fosse um goleiro e teria um nome chique. Eu detesto futebol, então deu muito errado, eu peço desculpa ao meu pai por isso. Enfim, eu moro no Paraná, nasci no dia 3 de fevereiro, eu tenho 29 anos agora, sou de aquário, né, então meu cavaleiro do zodíaco é o Camus, né, tenho 1,84 de altura, minha cor favorita é o azul, né, e preto também, mas azul é uma cor feliz, né, preto é um lado mais dark, e tenho formação de ator, né, pra atuar na área da dublagem ali, que é o que eu tenho interesse. Porém, ninguém me dá a chance aí, a chance que eu mereço. Então, esse foi o primeiro fato. Lugares de onde vocês podem me conhecer. Pra quem já me conhece pessoalmente assim, segue no Instagram, é de lá, né? Mas também assim, em outros lugares que eu possa ter aparecido, eu faço manipulação de fantoches e tudo mais. Eu tinha um canal chamado The Walking Toys, então tem gente que me conhece por lá. Eu dublo um dos personagens principais do canal de gacha, chamado Unstories, né? E o personagem é o Tio Portal. Então, pra quem conhece de lá, tá aqui por causa dele. Eu que dublo, né? Eu que dublo o Tio Portal, né? Eu postava histórias também que eu gostava de escrever e tal, né? Uma época, no Wattpad. Então, o pessoal também lá é muito entrosado, assim, pode ser que conheça de lá, né? E deixa eu ver, já fiz vídeos de imitações por aí na internet, também tem gente que chega através disso, né? Pedindo imitações lá no Instagram e tudo mais. E já participei de eventos de cosplay. Eu sou nascido, crescido e cultivado em sítio. E talvez essa seja a informação mais importante que eu vou dar aqui e que vai aparecer mais vezes ao longo desse canal. Porque é por causa disso que a minha realidade foi bem diferente, né? Então sempre quando eu falo alguma coisa, mas como eu moro no sítio, aconteceu diferente por causa disso, sabe? Então eu vou explicando ao longo do tempo, mas essa é uma das mais importantes, né? Sempre morei em sítio, beleza? Eu sou verdadeiramente fã de tudo que eu sou fã. Porque fã vem de fanático.
Às vezes eu falo isso, a pessoa fala, pô, não é que faz sentido? É lógico que faz sentido, é a verdade, né? Fã é um diminutivo ali, vamos dizer assim, é uma abreviação de fanático, né? Então a pessoa que é muito fã, incondicional e tal, não importa o que seja um personagem, um filme, uma pessoa, um artista, vai ser fã extremo daquilo ali, sabe? Então é de suma importância pra vida do fã, né? Então sou fã, totalmente fã das coisas que eu sou fã. Eu sou cinéfilo. Filmes são extremamente importantes para mim. A minha vida inteira foi assistindo filmes ali, então eu tenho um apreço gigantesco, não só, acho legal assistir uns filmes. Não, é muito importante conhecer o nome dos atores e tal, saber todos os filmes que ele fez e tudo mais. Conhecer nomes de filmes assim, eu entrava em locadoras antigamente só pra ficar vendo capinhas e lendo sinopse, então eu quero saber mais sobre o filme, a minha real vontade era assistir todos os filmes do mundo, mas eu sei que não dá tempo, né, muito filme. Mas então, é isso. Eu sou muito saudosista, eu adoro assim, não tudo que é antigo, que é velho assim e tal, né, que nem quando eu falo isso a pessoa acha. Mas eu tenho muito respeito com essas coisas assim do passado. Algumas áreas me cativam mais, né? Mas eu acho muito legal, por exemplo, ver a evolução das coisas. Você vê um telefone antigo para o que é hoje, você vê uma coisa que hoje em dia é normal, antigamente era muito raro de se ter, ou senão objetos que eram antigos e perduram até hoje, né? Por exemplo, você catar lá, esse daqui era uma coisa da minha avó, aqui, uma máquina de costura e tal. Imagina o tanto de roupa que ela costurou, que remendou tal coisa assim. Eu piro muito nisso daí, de saber a história de um objeto como se fosse uma pessoa que ia me contar. E que infelizmente eles não têm voz pra contar. Então eu acho muito legal isso, tem muito respeito, sabe? Com essas coisas que atravessam o tempo, o tanto que lutou, sabe? E pessoas, lógico, também, né? Pessoas que têm a sua história, que lutaram pra chegar onde chegou, pra dar um melhor futuro pra família, né? Só que essas pessoas, infelizmente, diferente dos objetos, vão nos deixando e tal, né? E acabam ficando esses objetos, assim, que eu acho de total respeito você dar uma continuidade ali, em sinal de respeito à pessoa, você dá continuidade cuidando daquilo que era dela, né? Então eu acho muito legal herdar um objeto e cuidar dele, né? E também, falando de coisas assim com o passado, de pessoas, de conversar com pessoas mais velhas, né? Quando você pergunta ali, cita alguma coisa, perguntando da infância dela, por exemplo, você vê ali ela voltando no tempo e te contando ali como se estivesse vendo tudo ali, sabe? E é uma coisa que você nunca vai ter aquele mesmo ponto de vista, porque você não tava lá. Então, a riqueza de uma história antiga é incrível, porque se você perguntar pro seu avô, você lembra tal dia como é que foi? Conta aquela história. Ele vai te contar porque ele lembra de tudo, porque ele tava lá. E se você perguntar uma coisa extra, tipo, e em que lugar que foi? Ele vai saber te falar. Quem mais estava lá? Ele vai saber te falar, porque ele estava lá. Agora, se você não aproveitar esse momento para adquirir essas histórias aí, e acabar passando o tempo e não ter mais a chance, né, de ter essa história aí vinda direto deles, se você for contar essa história no futuro e a pessoa perguntar, e quem mais estava no dia? Você não vai saber, porque você não perguntou pra pessoa que estava lá, sabe? Então, é legal você conseguir o máximo de informações possíveis dessas histórias e decorar ou gravar um vídeo assim para não esquecer, para que essas histórias não vão perdendo detalhes ao longo do tempo. Mas isso é o que eu acho, né? Cada um tá no seu quadrado, né? Mas eu penso assim, beleza? Próximo fato, eu amo ganhar presentes. Mas é lógico, todo mundo fala, pô, mas quem é que não vai gostar? Mas é diferente. Tem gente que ganha só por ganhar, pra dar uma atenção no momento. Eu gosto de ganhar presente, sempre gostei. Mas principalmente presentes simples e baratinhos, assim, sabe? A pessoa te dá uma lembrancinha, sabe quando a pessoa fala, pô, isso daqui é só uma lembrancinha. Tem gente que nem vai usar, vai jogar fora, vai... Isso daí é um total desrespeito, porque a melhor palavra que tem pra falar isso é falar, né? É uma lembrancinha, porque, pô, aquilo ali é só uma lembrança de que em um outro momento alguém lembrou de você a ponto de comprar uma coisa só pra vamos dizer, dar uma prova de que ela lembrou de você. Então eu acho isso daí incrível. Quando a pessoa vai viajar e traz, sei lá, um chaveirinho pra você e te dar de presente, eu vou guardar esse presente pro resto da minha vida, com cuidado. Você pode me perguntar daqui a 60 anos se eu ainda tenho, eu vou ter, sabe? Intacto ali, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode dar em troca de um presente assim, é o respeito de guardar, né? Então, eu acho incrível, eu sempre amei. Porém, quase nunca recebi. O pessoal nunca foi de lembrar de mim nas coisas. Próximo fato, eu acho fotos mágicas demais. Fotos, assim como eu falei de coisas do passado, a foto é a única coisa que ela é um viajante do tempo. Sabe, o pessoal parece que não dá atenção pra isso.
Antigamente ali, se alguém, que nem eu mencionei, vai contar uma história antiga assim, mas você não consegue imaginar o lugar e tal, assim, a foto tá ali pra isso. Ela registrou como que era aquela pessoa naquela versão antiga dela, sabe? Ela tem... Porque você vai escutar uma história, às vezes, do seu avô, da sua avó, você vai imaginar eles como são agora, em um outro lugar que você nem sabe como é. Mas não, a foto é um viajante do tempo. Porque ela registrou aquilo lá atrás e te trouxe aqui e jogou na sua cara. Então é muito incrível isso daí, sabe? E foto, conforme você vai vendo as fotos que você estava presente, elas servem como um ponto de acesso a memórias, sabe? É que nem o YouTube. O YouTube tá cheio de miniaturas, são as fotos nos álbuns. Quando você clica numa miniatura daquela, você entra no vídeo e acessa o conteúdo do vídeo. A foto é basicamente isso, você tá ali, quando você vai passando elas ali, quando você vê uma foto que você estava presente, você entra naquele momento. Você lembra certinho o lugar que foi, o dia se estava chovendo, se estava cheio de gente em volta, quem tirou a foto, sabe? Então, fotos são pontos de acesso a memórias. Então, eu amo fotos. Outro fato, eu era noveleiro, sabe? Até uma época aí que as novelas ainda prestavam, eu assistia muitas, todas, assim, eu não perdia nenhuma novela. Até hoje eu lembro reviravoltas, final de novela, o nome dos personagens, os atores ali e tudo mais, então eu sempre fui noveleiro. Eu tenho coleções, humildes coleções. Eu coleciono DVDs, né, VHS, hominho, né, que o pessoal fala, mas é action figure e tudo mais. Cartões telefônicos eu tenho, tazos eu tenho, né? Lógico, não são aquelas putas coleções, tipo, os filmes não são originais todos, não. Mas não é porque a sua coleção não é de filmes originais ou tal coisa assim, ou que você não tem a coleção nenhuma, que você não é fã de alguma coisa. A verdade é muito pelo contrário, né? Porque a pessoa que não tem nada assim pra colecionar, muitas vezes ali vivia só aquele conteúdo que ela tinha ali. Então você pode ser um extremo fã de um filme, mas você só assistia quando passava na TV. E por esse momento, assim, por esse motivo, você não perdia ele por nada e consumia com mais gosto. Talvez alguém que fizesse coleção só porque tinha dinheiro, consumia direto e não tava muito nem aí. Tava só interessado em comprar para aparecer pros outros. Mas enfim, eu tenho as minhas coleções, mini coleções que eu vou mostrar nos próximos vídeos aí do canal. Eu tenho muitos toques. Muitos, muitos, muitos. Sabe? Tenho tentado lutar contra vários assim, mas eu tenho com números, com coisas sujas, com pessoas, né? Com algumas pessoas assim, famosos ou não, né? Eu vou também mostrar em vídeos futuros aí. Enfim, eu tenho muitos toques. Eu tenho duas personalidades bem diferentes uma da outra, sabe? Aqui eu vou tentar ser o máximo possível verdadeiro, sabe? Que é o lado que eu dou mais a minha opinião, assim, e falo o que eu realmente penso, o que eu acho das coisas, né? Porque geralmente eu tento passar... Eu sou que nem um chat GPT, quando você vai conversar eu só fico concordando e sendo simpático. Essa daí é uma das personalidades ali, que é só pra agradar, que é aquela uma, vamos dizer, a figura social, né? Quando eu saio, eu sou esse, que é o Marlon, né? E Igor quando eu tô em casa, assim, que aí eu sou mais eu mesmo, assim, né? Não que eu sou mais eu me achando, eu sou mais eu, mas eu sou mais verdadeiro, né? Então é bem diferente, e sempre quando eu vou me referir a mim mesmo, eu tento falar Marlon Igor e não só Marlon ou só Igor, porque aí o outro fica ressentido. Eu amo e preciso ficar sozinho às vezes. Eu sou a minha principal companhia, sabe? Então eu me dou bem comigo, eu faço, assim, já vai beirando a loucura, né? Mas quando eu tô sozinho, eu me dou bem, eu converso, eu brinco, ou senão eu zoo, eu fico bravo comigo mesmo, eu me dou bronca, eu me alerto pra algumas coisas, enfim. Mas eu preciso ficar sozinho. Eu amo chuva. Chuva pra mim é o combustível da minha inspiração e criatividade. Pra tudo que eu vou fazer, que seja pra escrever, pra ter aquela vontade assim de assistir alguma coisa que eu tô querendo e tudo mais, ela só aflora quando chove, sabe? Então, em dias de chuva eu fico muito feliz. Extremamente inspirado a fazer de tudo. Inclusive, mais alguém aí é assim, de quando chove, dá essa inspiração, ou é coisa da minha cabeça? Não é possível, será? Enfim, eu amava ler e escrever, sabe? Confesso que tô meio enferrujado, mas eu escrevia contos, assim, e tudo mais. Já escrevi livro, né? Escrevi 2 livros, um deles é um faroeste, né, de aventura e tal, chamado O Vingador Johnny, e que inclusive falaram que ia me ajudar a publicar, mas mentiram pra mim, né? A Esther mentiu. Então eu também não vou falar nome aqui não, porque se você promete uma coisa, você tem que cumprir, senão você não tem vergonha na cara. O que me leva ao próximo fato, que eu sempre acredito
nas pessoas assim, mesmo que eu não conheça, eu dou um voto de confiança. Agora, se vacilar, é uma vez só pra sempre, eu nunca mais vou confiar. Porque se errou uma vez, quer dizer que pode errar quantas tiverem a chance, né? Então, se a pessoa vacilou ali na primeira vez que prometeu uma coisa, não adianta mais que eu não confio e nunca mais vou confiar. Eu sou músico autodidata, assim como em todas as outras coisas assim que eu faço, né? Eu fui aprendendo sozinho ali e tudo mais. Tanto é por isso que tudo que eu faço é meia boca, não é lá muito bom, né? Mas pelo menos eu aprendi, porque morando em sítio, ó, comecei já a citar esse fato, né? Porque sempre morando em sítio, você mesmo tem que criar seu conteúdo, você tem que matar o tempo, né? Hoje em dia já tem internet e tal, mas antigamente, então eu tava no sítio, eu mesmo tinha que passar o tempo. Aí eu ia aprender um violão, catava o violão, ficava tentando, escrever alguma coisa, né? Escrevia ali um conto. Aí depois eu catava um computadorzinho sem internet nem nada, catava um microfone de karaokê e ia gravar eu lendo o conto, né? Então daí você já ia criando conteúdos, né? Então, enfim, então tudo que eu faço assim, eu fui aprendendo sozinho, na base da necessidade e na querência, né? Eu queria aprender, eu ia lá e fazia. Eu tive a chance de conhecer, né, a grande honra de conhecer o já muito saudoso João Carreiro, um dos meus maiores ídolos nessa face da terra. E eu tive a chance de conhecer ele pessoalmente, conversar com ele. Inclusive eu tenho até um CD autografado dele e a dedeira que ele usou no show que eu estava presente. E é um dos meus maiores tesouros. Outro fato, falando já em cantor e tudo mais, eu gosto de cantar. Agora eu sei? De jeito nenhum. Não sei cantar. Mas eu gosto, mas não sei. Mas eu gosto, mas eu gosto, mas eu não sei, como eu já disse, né? Mas fazer o quê? Eu acho que mesmo a gente não sabendo fazer algumas coisas, se aquilo faz bem pra gente e não faz mal pros outros, não tem problema a gente fazer, né? Então eu, de vez em quando, eu cato a viola aqui e fico brincando aqui de cantar. Próximo fato, eu nunca namorei. Tem gente que acha isso meio estranho, talvez seja o momento mais impactante do vídeo, mas eu não sei, né? Eu sempre assisti, né, filmes, porque morava no sítio, eu não tinha interação com outras pessoas, então minha vida foi assistindo filme. Então tem muito aquilo lá de ser uma historinha de filme bonita, assim, que tem a pessoa ideal e tudo mais. E sempre eu fiquei esperando um desfecho de história romântica. Mas o mundo não é bem assim, não é tão colorido quanto a gente pensa. Então não aconteceu, né? Eu queria que tivesse acontecido que nem no filme Sintonia do Amor com o Tom Hanks, né? Que o menininho liga para a rádio e faz um anúncio do pai dele ali para ver quem se interessava. E aí chove de mulher ali com interesse no cara e ele escolhe. Seria maravilhoso. Mas não é assim que a banda toca. Outro fato, eu amo mulher delicada, sabe? Que usa rosa, que quando ri, aperta o olho, assim, fica bonitinho. Que usa, no frio, usa uma blusa mais comprida que o braço, assim, e aí fica apertando a manga da blusa. Rapaz do céu, que é bonitinha, assim, delicadinha, pequenininha, que parece que quando você vai apertar, assim, vai quebrar as costelas. Ai, coisa bonitinha, sabe? Aquelas mãos que é branquinha, que parece que falta vitamina no sangue, que... Sabe, parece uma barriga de lagartixa. Nossa senhora, eu gosto, eu acho bonitinho demais, que você vê todas as veias do braço dela. Eu acho. Se você colocar contra a luz assim, você consegue ver do outro lado. É bom pra você usar pra ver eclipse no sol, que nem uma chapa. Ai, caralho. Talvez eu tenha me empolgado um pouco, foi mal. Mas eu acho muito bonitinho, sabe? Eu acho que as primeiras coisas que eu reparo... Eu acho não, eu tenho certeza, né? São os olhos, depois o sorriso e depois o cabelo. Eu sou gamado nesse triângulo mineiro aí. Eu gosto dessa trinca. Próximo fato, eu nunca fiquei sem pensar em nada. Acho que é assim que fala, né? Porque sabe quando a pessoa tá meio ali olhando pro tempo, aí você fala, o que você tá fazendo? Não tô pensando em nada. Talvez a pessoa tá e não quer te falar, né? Também tem esse toque. Mas eu acho que... Eu nunca fiquei, eu acho não, eu tenho certeza. Eu nunca fiquei, eu sempre tô pensando em alguma coisa. Se eu acabo de acordar, já tô pensando ali, mesmo que seja bobeira. Eu queria ficar sem pensar em nada pra ver como é que é. Mas, né, fazer o quê? Eu uso referência em tudo que eu faço. Sabe, tudo que é pra mim dar um nome de alguma coisa, falar alguma frase assim e tal, eu sempre tento colocar alguma coisa que faz referência a coisas que foram importantes pra mim. Eu acho que é o mínimo, assim, é uma forma de homenagear aquilo que foi tão importante pra mim, né? Então, que seja usar uma coisa de um filme, né? Uma frase de um filme, ou se não uma expressão que um conhecido sempre usou e tal. Eu sempre gosto de eternizar essas coisas assim, lembrando de outras pessoas, né? Eu acho bacana. Eu sempre fui o mesmo, sabe? Quando eu era pequeno, eu era uma criança madura e agora eu virei um adulto infantil, assim, né? E tudo mais. E então eu sempre fui igual. E tem gente que confunde a pessoa ser infantil com ser imaturo.
Eu conversei com uma pessoa muito burra, inclusive, que tinha essa confusão, e eu falei que eu era muito infantil. E cara, ser infantil é uma das coisas mais lindas do mundo, que você vê o mundo, como eu costumo dizer, o mundo é mais bonito visto dos meus olhos, porque eu sempre vejo tudo mais bonito, mais inocente, mais legal, sabe? Um lado bom das coisas. E a pessoa já foi entender errado, falou que não era imaturidade e tal, enfim, não confundam. Uma pessoa ser infantil é maravilhoso. É difícil quem consegue manter essa criança interior viva depois de adulto. Eu sou simprão que nem painel de Fusca, sabe? Pra mim não tem muita frescura, não gosto de muitas frescuras das modernidades de hoje em dia. Então aqui é do jeitão da madeira que eu fui criado aí e tudo mais, e não mudo. Então esse é o meu jeito. Eu faço questão de ficar por fora do que acontece nesse mundo inútil da internet. Tem muitas notícias, lugares e pessoas que eu não faço ideia que existam, porque não me interessa, sabe? Então, aconteceu tal coisa com tal fulaninho, tal casal aconteceu. Cara, eu não sei nem do que você tá falando, sabe? Eu vivo em outro mundo. E geralmente em conversas assim de amigos e tal, eu fico sobrando porque eu não gosto de mexer em celular, às vezes eu até deixo em casa e tal. Então, eu acabo ficando ali sobrando, olhando ali e tudo mais, o pessoal fica mexendo em celular, mas eu não gosto não. Eu lembro de praticamente tudo que já aconteceu comigo, falaram ou fizeram comigo até hoje. Então se você já fez alguma coisa assim tal, ou se eu tava presente no momento e você acha, pô, será que o Marlon lembra? Eu lembro, tá? Você fala, pô, mas aquela vez eu falei tal coisa pra ele, ele deve ter esquecido. Não, esqueci não. Ou senão aquela vez, pô, eu passei uma puta vergonha, sabe? Esse é um dos motivos que eu me preocupo tanto com o que tá acontecendo no momento, sabe? Tipo, se eu cair na frente de todo mundo. Aí fala, pô, o pessoal esquece. Daqui o quê? Uma semana o pessoal já nem lembra mais disso. Eu lembro até hoje. Coisas que aconteceram quando eu tinha 5 anos na escola. E tipo, eu lembro até hoje exatamente de tudo, assim. O jeito que tava o dia, o ângulo que eu tava vendo, o lugar, tudo. Então, eu lembro. Eu consigo saber se a pessoa é uma boa pessoa ou se eu vou me dar bem com ela só pelo primeiro contato. Só ali de conversar e olhar pra ela de primeira, sabe? Pelo jeito da atitude ali, eu já sei se não presta, se não vai ser legal, se não vai rolar uma conversa ali. Então eu já me distancio, eu tenho o costume de me distanciar, porque eu não tenho tempo a perder não tenho paciência pra ficar dando chance pra ninguém não. Então eu consigo sentir isso daí. Eu sempre gostei da noite, né, madrugada assim, e do frio. Porque eu acho que é tudo mais isolado assim, mais retraído, sabe? No frio, cada um na sua, quietinho assim dentro de casa, no frio. E de noite é tudo mais silencioso e fresquinho, sabe? Eu não gosto de calor, não gosto de luz, assim. Eu sou mais na minha, mais fechado no meu mundinho. Eu sou nerd, eu amo esse mundo geek de filmes, séries, desenhos animados, animes, jogos. Inclusive eu só jogo em controle, em console, né? Nunca joguei em computador, não gosto. Mas eu gosto bastante de todo esse universo, assim, mais nerdola. Porém, entretanto, todavia, eu também amo coisas mais relacionadas à natureza. Eu amo acampar, arqueria, fazer e jogar machado, caçar, sabe? Esse tipo de coisa, assim, mais do sítio, assim, sabe? Então eu sempre tive esses dois gostos diferentes. É foda que aí eu fico meio que nem Aquaman ali, a ponte entre dois mundos, né? Eu sou muito nerd pra gente do sítio, sou muito do sítio pra gente da cidade, assim, quando vai falar sobre coisa mais moderna, né? Mas eu gosto de todos esses assuntos, assim, sabe? Então eu gosto de sertanejo, toco viola, assim, mas também rock. Aí tipo, a pessoa fala, pô, mas você tem que escolher um ou outro. Não tenho, eu posso escolher o que eu quiser, caralho. Né? Então eu prefiro escolher gostar de várias coisas que me agradam. Eu já fiz cosplay, né? Eu fazia o cosplay do Jason Voorhees, né? O assassino serial killer do Sexta-feira 13, né? Porque eu sou muito fã dele. Eu coloco data em tudo que eu faço. Eu acho maravilhoso, né, esse contato do passado com o futuro e colocar a data de hoje numa coisa que eu tô fazendo nesse momento. Eu sinto que é como se eu estivesse dando um alô pro futuro, sabe? Que eu vou olhar lá no futuro e falar, pô, foi nesse dia que eu fiz, caramba, já faz tantos anos, né? Então eu acho muito legal colocar datas. É simples, mas eu gosto. Eu amo dublagem. Assim como eu gosto de filmes, pra mim filme é só dublado. Eu não assisto filme legendado, nada legendado, né? E a dublagem, cara, pra mim é maravilhoso, porque do mesmo jeito, o mesmo grau de importância que os filmes têm, a dublagem tem porque tava ali junto. Então às vezes eu vejo um dublador ali, eu escuto ele falando uma frase ali e... Caramba, eu lembro lá daquele filme que eu assistia quando eu era pequenininho,
Eu já tive a honra de conhecer pessoalmente, né, alguns dubladores ali, e um deles foi a maior conquista assim para mim como fã, que foi o Marcelo Campos, né, que era muito presente em vários filmes marcantes para mim. Um deles, O Gigante da Montanha, que eu vou falar sobre a coleção de basicamente uns 12 a 15 filmes a gente tinha em VHS antigamente e assistia infinitamente em loop esses mesmos filmes, porque é o que tinha para assistir. E Gigante da Montanha é um filme maravilhoso e que ele fazia parte do elenco de dublagem, sabe? Poder conhecer ele ali era tipo eu encontrando um pouquinho da minha história no passado, achei maravilhoso. Eu ainda não tive a chance de contar isso pra ele, mas eu espero um dia contar rico em detalhes, tudo certo, enquanto ele é importante, sabe? Eu amo fazer lista e tópicos de tudo, assim. Eu sempre ando com um caderno pra anotar uma lista de coisas que eu quero comprar, coisas que eu quero fazer, ou se não, minhas coisas favoritas e tal. Tal coisa favorita. Eu vou lá e crio, sabe? Pelo menos um tópico 3 ali de cada coisa. E eu amo fazer listas e anotações. Eu nunca perdi o controle. Sempre sei onde tá o controle aqui. Mentira. Eu nunca perdi o controle de perder a paciência ali e tal, explodir e brigar, sair no soco, ou que seja discutir assim e tal. Eu nunca perdi. Eu sempre fui calmo desse jeito a vida toda, não importa a situação. E talvez por causa disso um pouco criou um efeito meio Jim Carrey, Eu Mesmo e Irene, aquele filme, né? Que o cara sempre engolia sapo, guardava pra ele as coisas e acabou criando essa personalidade muito calma, só que tem uma outra que fica meio, né, atormentando, né? Mas eu nunca perdi o controle. Porém, eu não tenha perdido o controle, tem muitas coisas que me fazem perder a paciência, sabe? Ou que me irritam num ponto que o meu termômetro, o Pato Donald, sabe? Quando ele fica bravo, que vai subindo assim o vermelho ali e tal. Tem coisas que me chegam rapidinho lá, assim, de me estourar, assim, a paciência, né? E meu estupim pegar fogo. Talvez uma das coisas, assim, mais fortes que me fazem perder a paciência seja a pessoa ser desumilde. Sabe aquela pessoa que já chega, pô, não, isso daí eu consigo fazer, eu sei fazer isso. Né? Na verdade, eu sou bom, o melhor que tem aqui sou eu nisso daí. Sabe, tem gente que não tem esse toque, gente. Eu sei que pode parecer exagero, pra mim é um exagero, mas tem gente que é muito assim, eu já conheci pessoas assim e é insuportável, dá nojo, sabe? Pô, tal coisa que eu faço é que fica bom, é perfeito. Ah, então faz aí, fica uma bosta. Aí você fala, a pessoa, não, isso aí fica bom mesmo. Não fica, você não presta. E o outro seja generalizar. Sabe aquela pessoa que chega aqui, pô, nossa, ninguém aqui sabe tal coisa. E você sabe, você fala, pô, desgraçado, eu sei, não me ponha nessa conta que você tá fazendo aí, sabe? A pessoa nem te conhece e fica já generalizando, né? Então chega, pô, aqui todo mundo aqui é tal coisa. E você não é, sabe? Então, todos os tal coisa assim faz isso. E você faz parte daquele grupo e você não faz aquilo. Então, eu acho ridículo fazer isso daí, né? Mostra o quão limitada é a capacidade dessa pessoa que está julgando de conhecer ali, de saber o tanto de diferença que existe em uma sociedade. Mas, enfim, né? E lógico, também tem muitas coisinhas pequenas, assim, coisas do dia a dia, mas que agora não me vem na cabeça, mas coisas básicas, sabe? Eu tenho medo de viagens em estrada, sabe? Eu não sei, eu sempre tive um pressentimento muito ruim, eu não sei se em outras vidas aí eu morri em acidente, né? Acredito em outras vidas também, mas, eu tenho um jeito muito ruim. Toda vez que eu tenho que viajar, eu ando, assim, sempre na defensiva, sabe? E, fora isso, espírito, assombração, sabe? Visagem. Eu não me sinto muito bem também com esse tipo de assunto, não, né? Sou meio medroso, confesso. Nunca quis ver, não. Um me dá um jeito ruim, que é uma coisa que eu não sei explicar, mas desde pequeno eu tenho. E o outro é fantasma, é assombração, assim, que aí esse daí é tenso. Próximo fato, uma coisa que já não é um medo, mas é mais um nojo, assim, um ranço. Eu tenho meus toques, eu não gosto de coisa suja, assim, tudo mais, e coisa que fica relando em mim. Agora, principalmente, é uma coisa suja que rela em mim. E aí que vem, é meio que um nojo, assim. Eu detesto, assim, infinitamente, borboleta. Sabe aquelas borboletas loucas que fica voando e vem, pá, bate num lugar e vem, bate no outro. E vem chegando pro teu lado, você fala, sai daqui, né, e tal. E ela vem vindo e ela solta pozinho, aquela desgraçada. Sabe, então é horrível. Esse bicho não é de Deus, não. Sabe, então eu odeio borboleta. Ela solta pozinho, ela é suja e fica louca, sem direção. Outra coisa, tipo, é rato. Rato eu tenho que, pra mim, é um bicho muito sujo. E realmente é, né? E ele é rápido, né? Então o dia que ele vem assim, ele vem correndo pro seu lado. Então não é aquela coisa que você tem medo. Mas é aquele, tipo, não rela em mim não, sabe? Então, eu não gosto, eu detesto esse tipo de coisa assim, né?
Eu adoro humor negro, sabe? Porque o humor não tem limites, não importa o quão pesado. Pessoas têm limites, o humor não. Então, enquanto tiver alguma pessoa achando graça, é um humor. Embora às vezes o humor seja usado para finalidades erradas, aí é outra coisa, sabe? Mas infelizmente, enquanto alguém acha graça, é porque tem humor naquilo ali, sabe? Então, pra mim, eu não vejo. Eu tenho meu limite bem grande, assim, de tolerância a piadas, sabe? Então eu acho graça em muita coisa. Mas eu entendo que pessoas usem para as coisas ruins e acaba afetando terceiros, assim, né? Então a mesma pessoa que falou pra mim lá que a pessoa ser infantil confundiu com imaturidade, ela também falou, pô, não, se tem alguém que tá se sentindo ofendido, não é humor, é humor sim, sua tonta, sua burra, né? Mas, né, cada pessoa tem o seu limite. Então, baseie o seu consumo de humor de acordo com o seu limite. Então é isso, o humor não tem limites, pessoas têm limites. Vá até onde o seu limite te permita, né? Até onde você aguente, beleza? Eu sempre me expresso do jeito que eu quero, assim, exatamente do jeito que eu penso, sabe? Deixa eu ver um exemplo. Que nem. Eu tinha feito um serviço bem feito, uma outra pessoa fazendo um serviço bem feito e uma outra reparando. E a pessoa falou, pô, fulano faz um serviço bem feito, né? Eu falei, faz. Ele faz melhor que nós, dos três ele é o melhor. E tipo, não. Sabe, eu não tava fazendo nada pior que o outro, né? Era eu ali e ele, né? E o terceiro. Então eu não concordei, né? Ele falou, pô, tá fazendo melhor que nós três. Eu falei, só fiz assim. O meu geralmente é um, não concordo com isso, mas vou passar, né? Só que aí, então eu sempre tento fazer assim, eu não consigo mentir de concordar com uma coisa que eu não concordo. Eu queria ser famoso pra ser um ídolo perfeito, sabe? Eu como fã, verdadeiro fã, meu sonho era conhecer meus ídolos. E eu queria ter aquele tratamento que o fã imagina, sabe? Aquele ídolo que dá aquela atenção que, pô, eu quero tirar foto com meu ídolo. Aí um segurança fala, tipo, não, não pode. Aí o ídolo vê isso, fala, opa, se eu não tirar foto com esse cara, eu não me apresento hoje. Sabe, um negócio assim, daquele ídolo que ele compra a briga dos fãs, que ele faz de tudo. Eu seria essa pessoa se fosse me dado a chance, né? Mas infelizmente não. Agora eu acho ridículo aqueles ídolos, assim, aqueles famosos, né? Que não tem essa gratidão com os fãs e, vamos supor, se recusa a tirar foto, se não tira foto com má vontade, reclama que não gosta que parem eles. Isso daí é ridículo. Ah, mas Marlon, você fala isso porque você não é famoso. Se você fosse um cara que fica aquela multidão na rua, você não ia querer. Eu ia. Pode me gravar agora e me dar essa chance, né? Se eu encontrasse um gênio, eu ia pedir pra ficar famoso, só pra vocês verem eu fazendo isso. Porque tem muito famoso que mesmo com essa legião de gente que segue, consegue ainda ter essa humildade e de dar essa atenção pros fãs. Eu conheço alguns. Tive a chance de conhecer pessoalmente alguns e também vendo, assim, né, registros de outros, né, de fora, assim, eu também vi que eles fazem isso. Tá? Então tem sim pessoas que não vem querer dar desculpinha, não. Vai da boa vontade de quem é a pessoa ali que tá sendo, vamos dizer, o famoso ali da vez, né? Eu adoro conversar com quem manda foto, áudio, vídeo, assim, das coisas que tá conversando, sabe? Tipo, a pessoa que você tá ali trocando ideia no WhatsApp, aí a pessoa fala, pô, eu tô em tal lugar aqui e tal, quando vê pipoca ali uma foto da onde a pessoa tá ali, sabe? Contextualizando, né? Tipo, eu tô aqui cuidando do meu cachorro aqui e tal, tô brincando com ele. E aí a pessoa vem e manda foto do cachorro. Eu acho muito legal, fica muito mais real uma conversa. Porque todas essas conversas assim que são à distância ali e tal, né? Não é tão. Não é como a vida real, jamais vai ser, né? Mas você mandar algumas coisas assim, tipo, mandar áudio pra você saber como é que é a voz da pessoa e tal, ajuda a criar esse cenário assim, né? Então eu acho que fica muito mais rica e real a conversa. Eu não tenho problema nenhum em apagar a existência de ninguém, assim, da minha vida. Sabe, se uma pessoa que era um amigo meu há muito tempo e tal, faz uma cagada extrema, eu não tenho problema nenhum em deletar ele da minha vida, assim, tipo, não, foi só um conhecido ali, não fale mais comigo, sabe, nunca tive problema nenhum, assim, parente também, se eu não gosto de parente, não é porque é o mesmo sangue que eu vá gostar, não. Então tem parente que eu nem considero e só não faz parte do meu mundo, pra mim não existe essa pessoa. Eu tenho a maior facilidade do mundo de fazer isso. Eu tenho muita fé, muita, 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 porém eu não concordo com algumas coisas que a própria igreja ali, a religião, imõem, sabe? Impõe. Acho algumas coisas
estranhas e até erradas, né? Mas quem sou eu para julgar? Mas por isso eu prefiro não frequentar muito ali e ter todos os costumes da igreja, sabe? Eu tenho a minha fé, para mim. Então para mim o meu coração é o meu templo e a minha fé é a minha religião, né? Eu não vou, tipo, fazer um costume que talvez só porque eles fazem isso assim e tudo mais e eles concordem com isso, né? Se sintam bem com aquilo, fazem, eu não vou fazer só por causa disso não, né? Eu acho até mais errado você fazer uma coisa que tá te fazendo infeliz ali, tá te deixando triste, você tá até às vezes pecando mais porque você tá fazendo com raiva ali, do que eu ficar na minha casa e falar direto com quem manda, né? Então eu penso mais assim. Quando eu era mais novo, eu não tirava fotos, eu não mandava áudio, atendia telefone assim, né, ligações, não gravava vídeos, né? Eu sempre fui muito assim tímido e inseguro e tudo mais. Então, até esse vídeo aqui, eu sempre tento superar alguns limites meus, me forçando a passar por algumas situações. Então chegou uma época que eu falei, pô, eu gosto tanto de foto, essa coisa assim tal, defendo tanto, e vou ficar com essa frescura de não tirar foto, não vou participar das fotos, depois no futuro eu vou me arrepender. E aí eu me forçava. Eu ia lá mesmo que eu ficasse só, que nem uma estátua, mas eu fazia, sabe? Então eu gosto de me forçar. Antigamente eu andava até meio estranho, assim, não que eu não ande hoje em dia, mas eu até andava meio travado, assim, inseguro, sabe? Aí eu bolei isso daí, eu sempre quando eu saio eu uso muito acessório, sabe? Cheio de colar, pulseira, ou cabelo, coisa pendurada, corrente, sabe? Eu fico bem chamativo. Que isso daí era uma válvula de escape ali pra mim, porque eu preferia que as pessoas realmente, já que na minha cabeça todos estavam olhando pra mim, eu queria forçar eles a olharem pra mim, porém não pra pessoa, mas pra tudo que eu tava usando. E eu meio que me sentia como se tivesse mascarado, pra passar um pouco mais despercebido. Então eu bolei essa estratégia, né? Pra tirar foto, eu sempre fazia uma pose única, eu fico parado ali e tem um joia hang low que o João Carreiro, meu ídolo, fazia, eu peguei aquilo pra mim. Então todas as fotos ali eu tô assim. É a mesma pose? A pessoa tira, tipo, dá risada por causa disso, tira sarro? Talvez sim. Mas pelo menos eu tô tirando foto e eu não devo nada a ninguém. Então, problema é de quem tá reparando, né? O importante é eu arrumar um jeito de solucionar o meu problema. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui também, né? Fazendo essa ideia aí, justamente com a intenção de me forçar a fazer uma coisa que eu não fique à vontade, que é falar com câmera, né? Então eu tô testando aqui hoje, inclusive eu tô sem o retorno aqui, tô olhando bem de longe, meio torto ali pra ver como é que tá. E então eu tô me forçando a fazer vídeos agora pra ficar um pouco mais à vontade. Futuramente, se for preciso. Eu sou péssimo em matemática. Eu sou uma porteira em fazer conta. Eu sou horrível. Coisas simples assim, sabe? Eu sou aquele que pensa, conta fácil, né? Ah, quantos que é 12 mais 13? Cara, eu vou parar. Tá, 10 mais 10 eu sei que é 20. 3 mais 2 eu sei que é 5. 20 mais 5 é 25. Olha o tempo que demorou pra falar tudo isso daí. Então, isso daí é uma conta extremamente básica e simples, né? Agora, se for uma coisa mais complicada, eu vou ter que fazer esse tipo de atalho assim e tal. Só que aí eu já desisto no meio, porque cansa. Então eu sempre fui uma negação. Eu sou muito literal. Eu gosto das coisas certas, assim. Então, se a pessoa falou uma coisa exatamente de um jeito, é daquele jeito que eu vou fazer. Ou se a pessoa não disse aquilo, eu não vou entender porque não foi dito. Por exemplo, se a pessoa me fala assim, seguinte, eu vou te dar esse dinheiro aqui, essa nota de 10, e você vai lá e compra tal coisa pra mim. Eu vou colocar até num bolso separado, porque eu tenho que comprar com aquela nota de 10. Sabe, eu não consigo, tipo, na hora eu esqueci onde que tá o dinheiro, eu vou catar do meu dinheiro e vou comprar o bagulho e tal, sabe? É capaz de eu voltar pra casa com o meu dinheiro no bolso, a minha nota de 10, aí a da pessoa vai estar guardada porque eu não tinha encontrado, sem comprar o que ela pediu. E depois eu voltar lá pra comprar daí com o dinheiro certo. Eu não consigo, tipo... se você me deu um dinheiro, uma nota de 10, a outra pessoa me deu uma nota de 10 também, eu não vou trocar. Eu não vou comprar com a nota de um e com o do outro, sabe? Eu não consigo. Sabe? Eu tô usando o exemplo do dinheiro, assim, só porque é uma coisa real que acontece e é o que me vem na cabeça. E aí você fala, pô, mas isso daí, né, tipo, é totalmente inútil. Não, porque é o que é certo. Porque esse daí era o seu dinheiro. Por exemplo, antigamente, o pessoal que é mais novo não vai saber, mas antigamente o Gugu, no programa dele, tinha um negócio da nota sorteada, premiada. Nas notas de dinheiro tem uma numeração. Eles passavam lá uma numeração e se você tivesse aquela nota, você ganhava o prêmio. Você levava lá a tua nota, mostrava que era aquilo, você ganhava. Agora imagina, se você tem essa nota, aí você me dá ela e fala assim, pô, essa daqui é a nota premiada, que a gente vai ganhar R$ 1 milhão com ela. Então, ó, leva lá pro Gugu. Aí eu chego no meio do caminho e falo, pô,
eu vou comprar um salgado pra mim aqui com essa nota. Depois eu levo a minha mesmo. Ó, pra você ver, você já não vai ganhar mais o prêmio. Então é um caso específico, mas especificamente prova que eu tenho razão, né? Então o mundo seria muito mais fácil se todo mundo fosse literal. Acontece que metade não é e metade é. Aí é que dá briga. E uma frase pra finalizar, uma frase minha é: eu prefiro que você me odeie pelo que eu sou do que me ame pelo que eu finjo ser, né? Acho muito melhor isso daí, a gente ser verdadeiro e agradar só quem realmente agrada aquele seu jeito, do que você ficar se fingindo, não ficar feliz e uma pessoa gostar de você por uma coisa que você nunca foi de verdade. E sei lá, toda vez ter que ficar atuando, né? Ou chegar um dia que você acaba mostrando um outro lado seu e aquela pessoa se decepciona. Então cada um tem que ser verdadeiro do jeito que aí se outras pessoas gostarem daquele seu jeito, eles vão vir até você e você vai poder ser natural sempre, sabe? Então na minha cabeça faz muito sentido isso. Então é isso, galera. Acabei o vídeo. Tô tentando ser o mais natural possível. Geralmente as partes que eu errei nesse vídeo, ou que eu falei demais, são as partes que eu corto em outros vídeos que eu faço, sabe? Quando eu vou editar. Nesse daqui eu vou deixar. Eu já tô até falando, amarrando o cabelo, justamente porque eu nunca amarro o cabelo enquanto eu tô gravando e tal, assim, né? Eu sempre ia gravar e voltava falando. Mas aqui não vai ter dessa. Eu vou fazer o mais natural possível para que eu me sinta à vontade em ser eu mesmo, para praticar o que a minha frase ali diz, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, agora já sabem bem mais sobre mim. Lógico, alguns desses tópicos aqui vai ser reabordados em outros vídeos futuros, onde eu vou estender mais, eu vou falar mais sobre os toques que eu mencionei, eu vou falar sobre cada um que eu tenho, as coleções que eu faço, eu vou mostrar cada coisa aqui, cada caixa, onde eu consegui cada coisa, as coisas que são importantes pra mim, né? A dedeira do João Carreiro, o CD dele, eu vou contar a história de quando eu conheci ele. Sempre vai ter, que nem eu falei, que eu gosto de coisas que tenham vídeos e fotos pra exemplificar. Lugares que eu mencionar, vai ter foto dos lugares. O dia que eu conheci ele, por exemplo, vai ter vídeo conversando com ele, vai ter essas coisas assim. Então eu sempre vou deixar bem rico em detalhes aqui para que seja o melhor registro possível dessas lembranças. Beleza? Então é isso. O vídeo ficou grande, eu sei, mas é que era importante, né, relatar cada um desses pontos aqui e dar todo o contexto. Mas os próximos vai ser com temas específicos, né? Hoje eu vou mostrar só essa caixa, hoje eu vou mostrar tal coisa, né? Então já fica bem mais curto, bem mais fácil de se assistir. Mas é isso, muito obrigado se você ficou até aqui, né? Teve essa paciência. E também comenta, dá o like ali, mesmo que você não gostou e tal assim, mas só pra ajudar pra ir pra frente, aí eu paro de encher o saco, tá? Então dá o like aí e comenta aí embaixo se algum desses daí você se identificou com algum desses tópicos aí, né? Se você também gosta de noite, de frio, se não, se você também tem toque, se você, enfim, coloca o número, né? Tipo, pô, eu tenho os toques não, eu tenho os tópicos, né? Número tal, tal, tal e tal, que aí eu vejo aqui e eu sei quais são, pra ver quanto que a gente é parecido, beleza? Então é isso, gente, muito obrigado e falou, até o próximo vídeo, tá? Fui!